Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Samuel Borges e estamos aqui mais uma vez na sala virtual da EBD AD Candelária para trazermos mais uma lição do estudo do terceiro trimestre, quando hoje temos a oportunidade de estudarmos a lição 8, que tem por título a resistência de Mardoqueu. Já tivemos a oportunidade de estudar 2 lições em torno do livro de Esther, falando do próprio livro e quando foi deposta a rainha Vasti e sobe ao trono Esther, de modo que hoje, nessa oportunidade, nós estudaremos essa lição já num contexto, em estudo, onde a rainha Esther já está no trono ao lado do rei Assuero. Para a gente ter uma melhor compreensão de todo o contexto do estudo da lição do trimestre, queira Deus abençoar você, a sua família, que cresçamos na graça e no conhecimento da palavra de Deus através deste canal, que esse é o propósito, edificar vidas e também ganhar outras para Cristo. Então essa lição 8, ela aponta, na verdade, o pivô, digamos assim, de todo o drama, de perseguição a Mardoqueu e aos judeus nos dias do Império Persa, dos dias do rei Assuero, que foi por volta de 485 a 65, antes de Cristo, quer dizer, no século V antes de Cristo, O Império Persa hoje, na verdade, geograficamente é o atual Irã, Tanto é que, embora se diga que é um país árabe, mas na verdade o idioma é persa ainda hoje, Mas quem era Mardoqueu? A gente precisa lembrar esse personagem, que está diretamente envolvido no drama da lição 8, Era um judeu da tribo de Benjamim, filho de Jair, e era primo e pai adotivo de Esther, Em algumas versões também chamam de Mordecai, só variantes do nome, mas isso é de menor importância, E ele vivia, na fortaleza de Suzã durante o exílio do povo judeu que não retornava, a Jerusalém, a Judá, e permaneciam ali no Império Persa, embora já tivessem tido a liberdade, de retornarem, mas não retornavam e ali permaneciam no exílio, E, na verdade, Mardoqueu não estava solto à vontade, ali junto à porta real do palácio. Ele também trabalhava ali porque ele estava sempre presente ali, E ali naquela ocasião ele descobre, um complô contra o rei Assuero
e ele denuncia, né? E a gente vê que no primeiro momento ele não recebe nenhuma recompensa por isso, apenas se inscreveu lá nas crônicas dos reis persas, mas como o título da lição fala da resistência de Mardoqueu, a gente vamos ver também que as dificuldades, né, começaram para Mardoqueu quando ele se recusa a se inclinar diante do primeiro-ministro, digamos assim, na linguagem de hoje, que era o Amã, que tinha o mais alto oficial da corte, né? E ficou furioso com ele e assim arquiteta um plano para matar todos os judeus ali exilados no Império. De modo que o ponto 1 da lição vai tratar mais especificamente dessa situação, né, que Mardoqueu descobre a conspiração de 2 eunucos da guarda real contra o rei, né? Aí a gente começa a tirar lições aqui, né, como não é diferente do passado, como hoje no presente, né, a questão dos bastidores do poder, né, é lugar de honra, também de intriga, de inveja, de sentimentos de revoltas, subversão, né, contra o poder estabelecido, que é exatamente o que descobre Mardoqueu, né? E a gente aprende da lição que, sabendo disso, ele informa ao rei através de Esther. A gente já tira também lições aqui da personalidade de Esther, que faz esse comunicado em nome de Mardoqueu, né? Não tomou crédito para si, não quis aumentar a sua credibilidade, o seu nome, mas não se projetou, digamos assim, em torno dessa situação, em torno de si própria, mas tudo que ela vai fazendo em nome de Mardoqueu. Isso é importante a gente aprender essa lição que Esther nos passa desse contexto, dessa situação de conspiração no reinado de Assuero, sendo ela a rainha, né? Outra lição é que o rei não era de primeira informação, né? Nós já aprendemos isso também de outra lição, quando ele vai lidar com aquela recusa de Vasti, e ele se inteira, houve conselhos, né, antes de tomar a decisão a respeito daquele episódio. E aqui não foi diferente, né? Ele tinha informações de pessoas confiáveis, mas mesmo assim ele procurou averiguar, fazer uma busca em torno daquelas informações para que realmente tomasse uma posição e, na verdade, era a verdadeira, né, era a verdadeira conspiração, o complô, e ali aqueles homens são denunciados e, consequentemente, enforcados, né? E o texto do livro de Esther traz precisamente os nomes, que era o Bigtan e o Teres, né? Eunucos da guarda real, né? Então, essa é uma grande lição para nós hoje, né? Para os dias que nós vivemos, de quando recebermos uma informação é importante, seja ela contra ou a favor, mas antes de agir, se proceder a uma ratificação daquelas informações e principalmente quando estivermos em posição de liderança, porque um líder de primeira informação não é uma coisa boa, ou ser um líder do que eu seguia pelo que eu ouvi dizer, sem preparo, sem uma boa assessoria, ele não vai muito longe, né? Guardemos esta lição. O ponto 2 da lição fala-nos, traz que Amã é exaltado pelo rei, né? E o livro também nos revela de que Amã era um homem muito rico. E segundo, quem era este homem? Segundo Flávio Josefo, ele era um descendente dos Amalequitas, né? Porque ele é chamado também de um agagita, né? Ou seja,
proveniente ou tinha a ver com Agag, um rei amalequita, né? E esse povo era um povo inimigo de Israel, sempre o foi, né? Não se sabe precisar também a causa porque Amã foi exaltado pelo rei. O texto narrado no livro de Esther não traz essa informação. Mas o que se sabe é que entre o que Mardoqueu fez e o que não se sabe, o que Amã fez, né? Para Mardoqueu naquele primeiro momento não houve recompensa, né? Mas como se comportar em momentos, né, de aparente injustiça, né? As Escrituras também nos traz alguns exemplos, né, a esse respeito, né? Naquele caso de Asaf, lá nos Salmos, né, quando ele fica inquieto e se questiona e querendo entender por que os ímpios prosperam, né? E por pouco ele não se arruinou espiritualmente com esses questionamentos, e a gente precisa ter cuidado quanto a uma situação de uma aparente injustiça, né? Quando na verdade a Bíblia deu respostas, ele encontrou respostas, né, buscando ao Senhor para a prosperidade dos ímpios. Então é preciso considerar em todo o nosso viver o paralelo também entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? E sabendo de uma coisa, que Deus jamais será objeto de manipulação, né? Então, uma grande pergunta, um grande ensinamento também dessa lição, da 8ª lição, é a gente responder a seguinte pergunta: como lidar com as frustrações da vida? Todos nós passamos por frustrações, né? As enfrentamos, né? E a gente aprende, né, que quem nutre também altas expectativas, né, tende a ter muitas decepções na vida, né? Devemos também nos contentar com a vida digna e não ambicionar grandes alvos, né? Que também isso pode levar-nos também a uma grande queda decepcionante, né? Há também aqueles que querem alcançar, né, além de sua capacidade e de sua posição social, alcançar determinado patamar, e quando na verdade não tenha nem as condições para tal, né? Mas quando nós falamos nesses termos à luz da Bíblia, como lidar com as frustrações, né? Na verdade, para os teóricos, né, da teologia cult, né, essas orientações não servem, né? E muito menos para os gurus, né, da autoajuda também não serve, né? Porque as pessoas, na verdade, elas são incentivadas, né, a correr grandes riscos, a grandes ambições, a lutar por ideais, às vezes eu diria até estúpidos, né, que não leva a lugar nenhum, né, e que não prevalece. Mas também é verdade, né, que a gente deve ter sonhos e ideais na vida, né, e correr atrás deles, mas com os pés no chão, né, quer dizer, de maneira equilibrada, né. E Lutero faz uma colocação, o grande reformador, entre suas célebres frases, ele faz uma colocação interessante a respeito, quando ele refletia e dizia que quem não for belo aos 20 anos, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não pode esperar ser tudo isso depois. Claro, né? Quem tiver sonho, quem tiver ideais na vida, que corra atrás, não deixe também a sua idade passar para depois ficar tentando quando o tempo já se foi, né? O ponto 3 da lição nos traz a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã, que no meu entendimento
o maior aprendizado da lição é a gente aprender, primeiro, a razão de ser, por que havia resistência por parte de Mardoqueu e ódio de Amã. E a gente vai aprender, mas primeiro entender também o que quer dizer resistência, né? É o ato de resistir, qualidade ou condição de resistente, uma força que se opõe à outra, né? É um obstáculo, um empecilho. Logo, uma pessoa resistente é aquela que é capaz de resistir a outra força ou em oposição a alguém. Era nesse patamar que se encontrava Mardoqueu em relação a Amã, porque havia uma determinação real para se reverenciar a Amã, mas por princípios que Mardoqueu tinha, não podia se dobrar diante de Amã como se fosse, digamos assim, um deus, né? E é isso que motivou a resistência de Mardoqueu, né? De modo que quando nós resistirmos a algo, é preciso também que essa resistência seja correta e justificável, né? Seja em função de uma formação, de uma ideologia, ou em defesa de princípios, contra o mal, por exemplo, mas tudo isso há uma razão de ser quando nós formos resistentes. E é preciso distinguir também o resistente do teimoso, né? Porque geralmente o teimoso ele está errado. Ele não tem bases sólidas para se sustentar e às vezes se comporta por orgulho, vaidades humanas. Então é diferente da resistência, né? E cuidado com a desculpa, né? Também de ser tolerante, né? Alguém podia até podia colocar, mas a Mardoqueu podia ter excedido aquela situação, aquela circunstância, já que estava exilado ali na capital, né, do império, né? Vivendo e decidido estar por ali, podia ser mais tolerante. Não, mas cuidado em guardar princípios, né? E eu tenho aprendido que, às vezes, às vezes se quebra uma regra, mas quebrar princípios pode ter consequências irreparáveis, né? Digamos assim. Por isso, cuidado também com a desculpa, ora de ser tolerante ou resistente, mas alguém afirmou, há um momento em que a tolerância deixa também de ser uma virtude, né? Porque ela pode passar a ser uma omissão e até mesmo uma covardia. Então são pontos interessantes entre a resistência, a tolerância, ser teimoso ou resistente, entre esses pontos aí para que a gente tire lições para as nossas vidas, né? O que o rei havia ordenado, o rei havia ordenado reverência a Amã. E Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava para Amã, diz Esté 2:3. Por quê? Porque sendo Mardoqueu um judeu, sem dúvida estava guardando um princípio fundamental da adoração, que era só exclusivamente a Deus. Daí surge o conflito, né, entre Mardoqueu e Amã e reverbera sobre todo o povo judeu. E nós encontramos também outra lição preciosa a esse respeito no livro de Daniel. Os 3 amigos de Daniel também não se dobraram diante da estátua que fizera Nabucodonosor e foram para a fornalha, e Deus deu livramento e tudo mais, né? Porque há momentos que nós temos que guardar com firmeza nossas crenças, nossos valores, de modo que a palavra-chave da lição é resistência, mas ela nos remete a uma outra palavra muito importante com a qual a gente precisa conviver nesses dias, que é a questão da perseguição, porque a partir daí, daquela resistência de Mardoqueu, ele passou a ser perseguido por Amã e consequentemente o povo judeu. E aí ele arquitetou o que é um genocídio, né? Que é uma palavra moderna, né, para nós agora do século XX. Essa palavra não existia naquela época, né? Aqueles assassinatos em massa. E interessante a gente busca na história e descobre que, na verdade, quem
cunhou este vocábulo foi exatamente um judeu, né? E deixou, depois de muita luta, de muita peleja, de muita batalha, através de órgãos de direitos humanos, de tribunais internacionais, para incluir no direito penal internacional esse vocábulo, né? Quer dizer, em meio a uma humanidade desumanizada, um judeu, e que era um povo que acabara de sofrer aquele holocausto ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, e por isso ele já lutava. E na verdade ele não lutava durante a Segunda Guerra Mundial, desde 1933 ele já estava correndo atrás como um jurista judeu polonês, para que fizesse prevalecer nas leis este termo, para que a humanidade se resguardasse, pudesse se resguardar, né? Como uma salvaguarda de que um povo ou um líder tirano não fizesse isso com um grupo étnico, religioso ou coisa semelhante, né? E na verdade ele deixou esse legado para toda a humanidade, e na verdade foi o judeu jurista polonês, o Rafael Lemkin, que na verdade ele gastou inclusive tudo que tinha na vida, deixou a sua carreira acadêmica como professor de universidades famosas, tudo por esse sonho, para que pudesse se definir em Tribunal Penal Internacional o que era um genocídio, né? Eu trago essa informação aqui em termos históricos, que na verdade é mais uma contribuição judaica para com a humanidade. E o nosso Brasil isso ele conseguiu incluir, né, em leis internacionais no ano de 1951, e só em 1956 o Brasil também incluiu em suas leis o termo genocídio como crime, né? E assim condenava essa prática, né? Enfim, e para nós cristãos, né, precisamos entender, né, dessa lição do que se passa na vida de Mardoqueu, aquele conflito com Amã e afeta todo o povo judeu. E para nós cristãos a lição maior também é que nós cristãos, a nós não nos pertence a vingança, e por isso precisamos, se possível, buscar a paz com todos, porque enquanto estamos falando aqui desse redemoinho que enfrentou Mardoqueu com o povo judeu no Império Persa, mas não queremos passar aqui uma lição de vingança, de revolta, né, de a mão armada. Não é isso. A palavra de Deus nos ensina de que a nós não nos pertence a vingança. Então, como lidar com a perseguição? Como se conduzir quando se comportar diante da perseguição? E a gente sabe que a natureza da perseguição ela pode ser física, ela pode ser cultural, institucional, já com viés legal, religiosa e até espiritual, né? Mas eu quero colocar aqui, para caminharmos para o encerramento, alguns pontos importantes para nós cristãos dos dias atuais, que somos um povo que mais sofre perseguição sobre a face da terra. E vejamos, ponto 1, como se comportar diante da perseguição. Não a temer, né? Porque o medo nos paralisa, mas também não a incitar, né? Ou invocá-la sobre si. Seja prudente, que às vezes há uns que também incita a perseguição, né? 3, não enfrentá-la, enfrentá-la com unidade no corpo de Cristo, mas jamais esmurecer, né? Distinguir a sua origem, se ela é de natureza humana, institucional ou espiritual. Manter a identidade de povo de Deus para prosseguir na evangelização e ensino, porque importa obedecer a Deus. Não pagar mal por mal, porque Deus fará justiça. Amar aos inimigos, a Bíblia sim nos recomenda isso, amar aos inimigos, mas a Bíblia também não nos ensina a amar aos inimigos com ingenuidade. Então, quando a Bíblia nos ensina a nos colocar numa posição de amor para com os inimigos, sem ingenuidades, né?
E até me lembra, nos primeiros séculos da era cristã, né, que cristãos seguia literalmente aquele ensinamento de Jesus, de quando alguém lhe bater uma face, ele oferece a outra, e muitos faziam isso com cristãos, e ele dava realmente a outra face, né? Mas ali Jesus estava ensinando a não pagar mal por mal, e não, por fato de ser cristão, sair por aí apanhando. Não é isso que nos ensina as Escrituras. 9. Quanto a se comportar com a perseguição, cumprir deveres, defender direitos, fazendo a apologia da fé. Construir o respeito civilizadamente, sem desrespeitar. Isso é muito importante para nós termos uma conduta, uma postura correta diante da perseguição. Enfim, ter a consciência de que nem o inferno barra a marcha da Igreja de Jesus. Então, queridos, queremos concluir aqui. A Bíblia também não só nos ensina, né, a amar os inimigos, inclusive orar por aqueles que nos perseguem, né? E não quer dizer que isso é fácil, mas Deus vai dar graça, sabedoria, direção, se você tiver qualidades ou maturidade espiritual para viver esses princípios contidos na palavra de Deus. Mas para concluir, eu quero fechar aqui em 3 pontos. Jamais se deixe se iludir com a natureza humana caída, enganosa e perversa, assim como é o coração humano. E isso ficou muito estampado na personalidade, né, do Amã, né? Quando desobedecer aos homens, obedecer a Deus, né? Quando, né? Quando as determinações e leis humanas contrariarem os princípios divino. Isso deve ser muito bem apurado. Não pode ser uma mera desculpa para desobedecer uma lei, mas isso precisa ser devidamente apurado para o cristão se posicionar. Enfim, em Deus nós temos o comando maior, né? Sob os postos das autoridades constituídas, de modo que quando elas quiserem se sobrepor a Deus, aí elas perdem também a sua legitimidade de uma autoridade constituída por Deus. São princípios importantes para como a gente se conduzir, quando resistir ao mal, quando se comportar diante da perseguição, que são as lições que nos traz dessa preciosa lição que estudamos nessa oportunidade, a resistência de Mardoqueu. É assim, amados, que o Senhor nos ajude nos dias que estamos vivendo a fé cristã, pregando o Evangelho, sendo o povo de Deus na terra, com perseguição ou sem perseguição. Mas vamos olhando para diante, porque em breve Jesus virá, e que Deus nos abençoe.